Boa tarde, boa noite para todos. Tudo bem com vocês? Estamos bem, graças a Deus. Deus é bom todo o tempo, não é? Deus é maravilhoso. E Deus está aqui para nos abençoar e para nos dar nossa vitória, porque operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Porta amado que o teu dia venha aí. Deus que dá o sono, não é causa alguém não vai dormir. Fica na porta amado que o teu dia vai chegar. Daqui tem o teu nome pelas ruas. Quando Deus quer, detém o sol e para a lua, mas na terra vai te honrar. Amã se preparou para acabar com Mardoqueu. Armou todos os detalhes, preparou logo uma forca. Foi assim que aconteceu. Eu tô lendo, ó, gente. Mas Amã se esqueceu que Mardoqueu tinha um dono. Deus entrou com providência e marcou na noite o rei não perdeu o sono. Porta Mardoqueu, que o seu dia vem aí. É Deus quem dá o sono, mas por tua causa alguém não vai dormir. Na porta Mardoqueu, fica na porta, seu dia vai chegar. Ainda gritaram teu nome pelas ruas. Quando Deus quer, detém o sol e der para a lua. Mas na terra vai te honrar. Deus vai te honrar. Eita, que o rei lembrou, foram ler o livro, a história dos livramentos que ele tinha recebido através de Mardoqueu, gente? Deus vai lembrar alguém de você, Deus vai livrar, porque assim como Deus livrou o rei dos inimigos que vinham para matar o rei, Mardoqueu foi lá e contou, e a vida do rei foi poupada. E por causa disso, o rei perdeu o sono à noite, e ali foram ler o livro das crônicas para o rei, né? E contar a história que havia acontecido. Oh, Deus! Então foi o seguinte: o plano de Deus não pode ser frustrado. Os planos de Deus na nossa vida não podem ser frustrados, né? Quando Deus quer, quando Deus promete, Deus age, Deus faz. Amã projetou tirar a vida de Mardoqueu, porque Amã era um empregado do rei, e Amã tinha toda a autoridade no reinado de Xerxes fazer o que ele quisesse, porque o rei havia dado carta branca para ele tomar as decisões, só que ele armava coisas más, sem o rei saber as fracaturas que ele estava fazendo. Mas quando leram o livro das crônicas para o rei, aí o rei decretou uma ordem para honrar Mardoqueu, né? O sangue de Jesus tem poder. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu
para casa com o rosto coberto e muito aborrecido. Agora você imagina uma coisa. Deus fazer o teu inimigo te honrar. Hein? Deus fazer o teu inimigo te honrar. Aqui, Amã era inimigo, odiava, detestava Mardoqueu. Viu? E o rei pergunta para Amã o que ele deveria fazer com o homem que ele queria honrar. Só que Amã achou que o rei ia honrar era ele, não era Mardoqueu. Quando Amã disse que ponhasse ele no cavalo, vestisse ele com as vestes reais, né, com o manto e o conduzisse no cavalo pelas ruas da cidade, aí o rei disse, então você vai fazer tudo isso com Mardoqueu. Aí o caba engoliu seco. Aí o caba resmungou, mas o caba foi obrigado a levantar aquele que ficava à porta do palácio, sendo humilhado, sendo esnobado, sendo criticado por esse tal de Amã. Mas eu quero dizer, mas essa não é o fim da história. Essa não é o fim da história. É apenas o começo da vitória de Mardoqueu. O Senhor não apenas virou a mesa para Amã, a ponto de ele precisar dar a Mardoqueu a honra que havia planejado para si. Ele queria essa honra para ele. Quantas pessoas querem a honra que Deus tem para você? Quantas pessoas querem roubar aquilo que Deus tem para te dar e o inimigo quer roubar de você, quer tirar de você? Ele também voltou contra Amã o plano maligno, viu? Que ele havia projetado contra Mardoqueu, tá? Ele havia projetado um plano maligno contra a vida de Mardoqueu, mas o plano virou-se contra ele. É aquele ditado, o feitiço virou contra o feiticeiro. Quando Amã foi ao jantar que a rainha Esté ofereceu para ele, e o rei, ela revelou o plano maligno dele, de matá-lo e de matar o seu povo. O resultado foi que o rei mandou enforcar Amã na mesma forca que ele havia construído para Mardoqueu. Esté havia adorado a Deus por sua obediência e disposição em permanecer em uma situação que para ela era desagradável. Ela estava disposta a pôr de lado o seu plano e aceitar o plano de Deus, embora não entendesse por algum tempo. Cada ato de obediência é um tipo de adoração que Deus não ignora. Assim como os inimigos de Josafá e os inimigos de Gideão acabaram sendo mortos, o plano de Amã saiu pela culatra. Ele teve o que estava tentando dar a Mardoqueu e aos judeus. Amã recebeu de volta o que ele projetava fazer contra Mardoqueu e contra o povo judeu. Irmã, o plano do inimigo vai virar contra a culatra, porque Amã queria exterminar com os judeus. Amã ia mandar matar todos os judeus. Mas só que havia uma mulher que estava dentro do palácio, que foi colocada ali por uma pessoa que ele adotou, que ele criou, seu tio, no lugar de tio, de irmão, de pai, foi orientada e ela entrou dentro daquele palácio e mudou a história do povo judeu, viu? Uma mulher que orou durante 3 dias e 3 noites ali com as suas servas. E depois ela se levantou, se vestiu com as suas vestes reais e se apresentou no rei e ganhou o coração daquele rei. A oração move o coração de Deus. E Deus move o coração do homem aqui na terra, viu? A oração move o coração de Deus e Deus move o coração do homem aqui na terra. Você sabe o que é que aconteceu? Porque naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Esté todos os bens de Amã, viu? Além de Deus ter usado a rainha e ousado o coração do rei Xerxes,
Ele tirou todos os bens que Amã tinha e deu para sua esposa Rainha Esté e deu o lugar de Amã para Mardoqueu. Assim que Deus faz. É assim que Deus vai fazer. Deus vai tirar teu inimigo do teu caminho. Deus vai fazer ele enxergar que ele não tem permissão, ele não tem autoridade, ele não tem direito de continuar te humilhando, continuar te pisando, continuar achando que é o dono do mundo. O dono do mundo é Deus. O dono do mundo é esse aqui, viu? Que tirou o sono do rei. Que tirou o sono do rei Xerxes, tá? E quando seus empregados, seus súbitos, né? Aquelas pessoas de confiança que trabalhavam ali dentro do palácio, foi ler uma história para o rei poder ficar calmo, ficar tranquilo e ler a história justamente de Mardoqueu, que havia salvado a vida do rei. E o rei não tinha feito nada para gratidão com Mardoqueu. Aí ele foi chamar Amã e pergunta a Amã: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer com o homem que eu quero honrar ele? Aí Amã, achando que era ele que ia ser honrado, deu a dica para o rei Xerxes, e o rei Xerxes disse: então você vai fazer tudo isso com Mardoqueu. Aí o homem morre. Aí o homem engoliu o seu veneno, né? Teve que engolir o próprio veneno, né? E em seguida veio a descoberta do plano dele contra os judeus. Através da oração e do jejum da Rainha Esté, Deus fala no coração do rei. O rei dá carta branca para eles mandar os judeus se prepararem para a guerra e deu estratégia para o povo lutar, e ali o povo judeu venceu aquela guerra e houve paz naquela época, na época do rei Xerxes, da Rainha Esté, no tempo de Neemias, no tempo de Mardoqueu, porque Deus virou a mesa, viu? Deus vai virar a mesa. Deus vai tirar da sua mesa esse veneno de áspide, essa fúria, essa tempestade, essa perseguição, essa gritaria, essas ameaças, esses espíritos de ataques verbalmente, ameaças constantes, prato que quebra, copo que é jogado na parede, lanças, glutonaria assim, uma coisa maligna. Viu? Então, a partir de hoje, eu vou dizer uma coisa para você. Amã vai para a forca. Deus vai tirar esse inimigo que está batendo na sua porta. Deus vai calar a boca de Amã. Viu? Amã era uma autoridade dentro do rei Xerxes, do reinado do rei Xerxes. Ele assinava pelo rei. Viu? Ele fazia o que ele queria, mas ele só fazia coisa má. E essa pessoa só está fazendo coisa perversa. E Deus vai tirar essa pessoa de circulação, porque ela está querendo desonrar alguém que Deus quer honrar. E essa honra dessa pessoa vai passar para essa outra que está sendo humilhada, viu? Os bens dessa pessoa, Deus vai colocar nas mãos do humilhado, porque Deus diz na sua palavra que o rico amontoa, o rico ajunta para depositar na mão de quem? Do justo. Então você se prepare para receber a porção que Deus irá entregar nas suas mãos. Nessa tarde de hoje, né? Aqui já é noite. Eu quero declarar que nessa noite Deus vai levantar um rei, o rei Jesus. Ele é rei, vai se levantar para defender as nossas causas, para nos tirar desse chiqueiro, para nos tirar dessa terra de Lodibar, para nos tirar dessa lama, desse charco de lodo. Essas forcas que foram construídas para colocar a nossa vida, são eles que vão ficar na forca. Deus vai fazer Amã retroceder e Deus vai fazer Amã receber aquilo que ele projetou contra a pessoa. Ele vai receber de volta o mal que ele estava arquitetando. É hoje que Deus irá fazer virar o seu cativeiro. Viu? O inimigo que ciscava na sua porta, o inimigo que andava armado, te perseguindo. Deus disse que vai botar um anzol nos beiços desse caba. Deus vai botar um anzol na boca desse homem aí, viu? Ele ciscava igual
igual um pavão querem te destruir, querem te arrastar na rua, te envergonhar. Quantas vezes você já foi envergonhada no meio da rua? Em público, no meio do povo, você foi xingada, foi esculhambada? Que esse pavão fez com você? Então Deus, ele vai tirar esse pavão do seu caminho, da sua vida e da sua porta. Porque Deus vai te dar esse livramento. Porque você chorou, você pediu, tanto insistiu, que Deus está trazendo a resposta para você. Receba de Deus, nesse exato momento, a sua vitória. Porque o que Deus tem para fazer é coisa grande. E Deus não manda recado. Deus manda o anjo entrar e tirar você dessa situação. Então fica na porta que o seu dia está chegando, viu? É Deus quem dá o sono, mas por tua causa alguém não vai dormir nessa noite. Deus vai tirar o sono de alguém, para beneficiar, para assinar e para liberar o que está retido nas mãos das autoridades. Quando Deus quer, ele detém o sol e ele para a lua. Mas na terra ele vai nos honrar. Amém? Diga, Deus me ama, sou amada, sou feliz. Sou cercada de bens, sou cercada de favores. O favor de Deus está me cercando. Eu sairei na força do Senhor Deus, farei menção da sua palavra. Sou mais que vencedora, sou abençoada, sou feliz. Eu tenho tudo, porque o meu Deus é dono de tudo. Então, neste momento, você vai receber essa chave que Deus está abrindo essa porta para você. Deus querido e santo e eterno, eu te agradeço nessa noite, porque o Senhor é o mesmo Deus do ontem, do hoje e do amanhã. O Senhor operou lá no passado, no tempo da rainha Esther, do rei Xerxes, no tempo de Mardoqueu, uns judeus que era sofrido, que era humilhado, que era perseguido, mas o Senhor virou a mesa. Naquela época, há quantos anos, meu Pai? Antes de Cristo, o Senhor virou a mesa. E hoje, o Senhor continua sendo o mesmo. E o Senhor pode virar essa mesa. O Senhor pode virar essa situação. O Senhor pode tirar nossos pés do charco de lodo. O Senhor pode visitar o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva e o estrangeiro. O Senhor pode visitar o encarcerado. O Senhor pode visitar o oprimido. O Senhor pode visitar o pobre que necessita de uma grande mudança na vida dele. Aquele que precisa de ver portas abertas. Aquele que precisa receber a cura. Aquele que precisa receber um milagre instantâneo na vida dele. Pai, nesta tarde, nessa noite, eu quero declarar, eu quero determinar que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso saia todo espírito de mortandade, saia toda assolação, saia toda destruição, saia todo espírito de confusão, de contenda, todo espírito de desavença. Sai da sua casa, sai da sua família agora, sai da sua vida emocional, sentimental, sai da sua vida conjugal agora. Toda obra diabólica, toda obra maligna, toda seta envenenada, toda bancarrota, todo demônio surrasteiro, toda seta que voa durante o dia, e toda lança, e toda praguejamento que foi lançada contra a sua vida, seja quebrada, diluída, destruída e jogado no mais profundo mar do esquecimento. Que todo demônio, principado, potestade, denominador, que estiver atuando na sua rua, na sua casa, no seu emprego, nas suas finanças, esse demônio vai sair agora e vai deixar você livre. Toda perseguição espiritual que você tem sofrido, que você tem sido perseguida desde o passado, você seja curada. Deus cura as suas emoções, Deus cura as suas feridas, Deus cura agora os seus sentimentos. Deus fecha a boca desse leão. Deus visita esse encarcerado agora. Deus visita essa pessoa agora. E Deus tira essa pessoa dessa situação. Deus desmancha e desmantela os planos de Amã. Deus vai desmantelar os planos de Amã. E Deus vai fazer Amã bater de retirada, arrumar a mala e sair e deixar o lugar, espaço livre
para um filho de Jessé sentar nessa cadeira. Que Deus nessa noite possa te entregar a sua vitória, porque Deus tem água viva, purificadora, transformadora, para transformar as nossas vidas. Beba desta água que o Espírito Santo de Deus te der, porque se você beber, você nunca mais vai voltar a ter sede. Essa noite você vai dormir o sono do justo. Você não vai ficar contando telha. Você não vai ficar contando os patinhos. Você não vai ficar pensando se a pessoa vai chegar calmo ou vai se chegar violento. Essa é a noite que Deus vai botar a mão para dormir. E você vai poder respirar e poder ter o sono do justo. A mão nela vai cair na forca que armou para você. A mão vai cair, porque quem manda é Deus. Quem comanda é o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, aquele que intercede por nós com gemido inexprimível. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Ainda que esteja morto, se crer, tu verás a glória de Deus. Levante, toma a tua cama e anda. Jesus te cura, te liberta e te transforma a tua vida. Tu não viverá mais da mesma maneira, mas Jesus te tira você dessa cinza, tira você desse pó, tira você desse deserto. Deus te abençoe. Um abraço e até amanhã.